Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 10 de outubro de 2019, vamos abordar o pós-jogo entre Avaí 0, Vasco 0, jogo referente à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, se os amigos preferirem, quinta rodada do retorno. Meus amigos, encarecidamente, principalmente aos inscritos aqui do canal, vamos respeitar os jogadores do Vasco. A nossa cobrança, ela tem que ser dentro de uma linha de raciocínio e de respeito, porque esses atletas do Vasco estão há 3 meses sem receber salários e 5 meses sem receber o relativo à imagem. Então, meus amigos, muita calma nessa hora, na hora de cobrar. Uma coisa é a gente falar que o time é fraco. Beleza, eu concordo. Outra coisa é a gente falar que o time é uma merda, falar que esses jogadores são mais bostas. Então, a gente tem que cobrar a quem realmente é devido. Os jogadores do Vasco, eles estão tentando, dentro das limitações deles, fazer de tudo e mais um pouco. A gente esbarra na deficiência técnica dos nossos jogadores. A gente tem que cobrar de quem montou essa equipe. A gente precisa cobrar do Alexandre Campelo, porque segundo ele, o planejamento foi perfeito, o planejamento foi muito bom. E isso é mentira. E eu pergunto para você, torcedor do Vasco, até quando a cobrança vai ser em cima de atleta e esse presidente vai ficar impune às mazelas que ele faz? Sobre o jogo, foram 2 tempos totalmente distintos. Primeiro tempo, o Vasco não disse ao que veio. O melhor jogador do Vasco no primeiro tempo foi o Fernando Miguel, que livrou o Vasco de tomar o primeiro gol em 2 oportunidades. Fernando Miguel, hoje, até que enfim, fez uma partida boa. Defendeu uma cabeçada do jogador do Avaí. A bola iria entrar no canto. A outra defesa ele espalmou para o escanteio, fez uma boa intervenção. O segundo tempo do Vasco, com as mudanças que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez no intervalo, melhorou e melhorou muito. O Vasco teve a oportunidade de fazer gol com o Richard. O Ribamar perdeu um caminhão de gols, inclusive uma cabeçada sem goleiro. Ele sozinho conseguiu cabecear no travessão. Mas, meus amigos, não é falta de compromisso desses atletas. Não é. A gente esbarra na deficiência técnica. Não adianta
a gente desrespeitar jogador. A gente tem que continuar a abraçar a causa. A gente tem um compromisso importantíssimo contra o Fortaleza. Menos mal que hoje a gente somou um ponto. Um ponto para a gente, a essa altura do campeonato, é muito importante para a gente poder chegar aos 45 pontos. Pior seria se a gente perdesse esse jogo hoje. O empate está longe de ser admissível, mas é um ponto. Infelizmente, o Vasco perdeu uma boa oportunidade aí de trazer 3 pontos que seriam importantíssimos para a equipe. Até porque a equipe do Avaí tomou 36 gols neste campeonato. O Vasco só não fez gol hoje porque pecou mais uma vez nas finalizações. E o calcanhar de Aquiles do time do Vasco é o ataque. O Ribamar, ele não é jogador pro Vasco. É o que a gente tem, beleza, vamos respeitar os atletas, mas verdade seja dita também, essas concepções, essas escolhas do Vanderlei Luxemburgo estão erradas. E hoje o Vasco foi punido porque o time foi mal escalado. Vanderlei Luxemburgo colocou o Raul, que não treinou a semana toda, sem condições de jogo, e ficou fazendo número durante o primeiro tempo. Colocou o Andrei, um jogador que deu mais volume de jogo. Eu não entendo por que saiu do time. Vinha jogando bem. Assim como eu não entendo por que o Ricardo Graça é reserva nesse time do Vasco. Um menino que toda vez que entra dá conta do recado. Toda vez que tem oportunidade, diz ao que veio. Agora eu vejo o Vanderlei Luxemburgo totalmente sem confiança em determinados jogadores. Um jogo como esse, o Thiago Reis poderia sim ter tido oportunidade e não teve. Não dá para entender. Meu amigo, você substituiu o Ribamar para poder colocar o Cleiton e deixar o menino no banco, e para a gente ficar com determinados jogadores como titular, o Sub-20 está pedindo passagem. Dá oportunidade para a base, porque esses garotos que estão tentando um lugar ao sol vão ter mais compromisso do que determinados jogadores que psicologicamente está sentindo. Mais uma vez, eu vou falar aqui do Pikachu. Não dá mais. O Pikachu está visivelmente abatido psicologicamente. Eu não sei se é problema de atraso de salários, o que é. Fato que o jogador ele está sentindo. Eu não estou entendendo, sinceramente, alguns critérios do Vanderlei Luxemburgo. Parabenizo ele, está fazendo um campeonato bom pela forma como ele pegou o clube, mas eu quero tentar acreditar que não é empresário que está escalando esse time do Vasco, porque determinadas coisas eu não consigo entender. Não consigo mesmo. E poderia falar, não é só o Pikachu não, poderia falar do Rossi,
entre outros jogadores que caíram vertiginosamente. Agora, infelizmente, é virar a página, você, torcedor do Vasco, lotar no final de semana São Januário, porque precisamos vencer o Fortaleza para somar pontos. Essa partida contra o Fortaleza virou uma obrigação. Vencer. Porque se não vencer jogando em casa, vai ficar muito complicado. E eu falei antes aqui para você, torcedor do Vasco, não se engane achando que a gente ia conseguir 9 pontos jogando contra Avaí, Fortaleza e Botafogo, que o Vasco não tem time para isso. Então, meus amigos, esse foi o pós-jogo. Amanhã a gente vai fazer as nossas considerações finais, vamos falar mais sobre a partida. Estamos juntos, Vasco neles, valeu!